Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica de Blumenau. Meu nome é Letícia Gadenslow, eu sou professora e hoje nós estaremos vendo a aula 8 do primário, da nossa apostila. A aula 8 fala sobre a passagem de Moisés e as águas amargas. Deixa eu achar aqui. 6, 7, 8. Essa daqui. Águas amargas. Essa é a passagem de hoje que nós estaremos vendo. E hoje eu pretendo dar alguns subsídios para você, professor, ter opções de materiais para como dar a aula bem, para como fazer uma boa aula para as nossas crianças. Amém? Bom, então vamos lá. Vamos começar com nossa rotina de aula. Primeiro, você, professor, sempre leia antes. Eu dou preferência para ler mais ou menos uma semana antes o roteiro da aula, a apostila, porque como são crianças, as crianças elas utilizam-se muito do lúdico e do concreto, é preciso que você, professor, saiba ou tenha uma noção de como você vai fazer a aula, se você vai precisar construir materiais. Então é sempre muito bom que você tenha em mente, leia antes para que você possa se planejar e dar a aula. Nós começamos a nossa aula quando as crianças adentram a sala de aula e aí nós iniciamos com uma oração. Se as crianças quiserem orar, professor, fique à vontade para fazer com que elas orem e instigue elas sempre a orar. E essa primeira oração pode ser uma oração de agradecimento, agradecendo pelo dia, agradecendo pelos amiguinhos, agradecendo por mais uma aula. É sempre bom priorizar o agradecimento e que as crianças elas vão aprendendo isso ao longo das nossas aulas, ok? Depois sempre tem um pouco de louvor, a gente canta 1 ou 2 hinos, hinos de criança ou hinos conhecidos que sejam animados. Eu não sei que horas você faz a sua aula de escola bíblica. A nossa é no domingo pela manhã, então normalmente as crianças ainda estão com aquele soninho. Eu normalmente faço uma sessão de alongamento antes de começar os nossos hinos, para que as crianças acordem, para que o corpo delas desperte e para que elas possam estar mais atentas e um pouco mais ativas durante a aula, porque senão elas ficam muito sonolentas. Aí nós vamos para o nosso momento da ofertinha, sempre prioriza a ofertinha. Eu já trouxe aqui a nossa caixinha da oferta. Você pode fazer a caixinha ou um copinho. Utilize nesse horário o ajudante de classe. É sempre legal, as crianças sempre anseiam pelos ajudantes de classe, né, por ser o ajudante do dia, o ajudante da professora, elas querem. Então é muito legal quando a gente vê esse ânimo das crianças como ajudante de classe. E aí você pode estar pode estar pedindo ajuda do ajudante de classe nessa hora, para poder fazer o momento da oferta. Depois nós temos o momento da pontuação. Eu faço isso também com o jardim de infância e com os primários. Dá para fazer com outras classes também. É bem legal, é um momento onde as crianças elas são recompensadas por aquilo que elas fazem. Se elas trazem a Bíblia, elas ganham uma figurinha. Nessa figurinha a gente coloca numa bolsinha, né, numa bolsinha da escola bíblica, e aí no final do trimestre a gente sempre conta quem ganhou mais pontos. Por exemplo, quem trouxe a Bíblia, quem trouxe um visitante, quem trouxe a ofertinha, quem trouxe, quem fez as tarefinhas, quem decorou o versículo. Então, é legal porque é um incentivo. É um incentivo para a criança vir na próxima aula, é um incentivo para ela decorar o versículo, para ela entender o versículo, é um incentivo para que a criança seja instigada, para que ela queira realmente ganhar, né? Tem crianças que são bastante competitivas e uma competição saudável é sempre bom. Vamos lá, aí nós chegamos no nosso momento do versículo. O versículo do dia de hoje está lá em Mateus 5:6. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Esse é um material que está no PDF da nossa aula. Você tem esse material. Por que eu fiz dessa forma? Justamente por causa da dinâmica
da nossa dinâmica para entender melhor o versículo e para gravar o versículo do dia. Professor, você precisa fazer com que as crianças elas entendam o que é essa fome e o que é essa sede que o versículo fala. Essa fome é uma fome e sede de Deus, é uma fome e sede da palavra de Deus. Quando a gente está com fome, a gente não vai comer? Quando a gente não está com sede, a gente não vai beber? A mesma coisa acontece com o Senhor. Quando a gente tem relacionamento com o Papai do Céu, a gente sente fome, sente vontade de estar com Ele. A gente sente essa fome e essa sede por mais dEle, por mais da presença dEle, por mais de intimidade com Ele. Amém? E para essa dinâmica, hoje eu preparei algo bem simples para você, professor, e bem viável também. Eu preparei um quebra-cabeça. Você pode ver que é o mesmo versículo. O versículo eu só imprimi em uma folha de papel canson, aquela folha de papel um pouco mais duro que o papel ofício, o papel A4, e eu recortei ela em forma de quebra-cabeça mesmo. E aí você pode estar dando para cada criança um quebra-cabeça. Se você, professor, tiver um caderno da escola bíblica, você pode estar colando esse quebra-cabeça num caderno. Se for um caderno pequeno, você pode estar colando, por exemplo, numa folha de papel sulfite, o papel A4, como chamam, ou papel ofício, dependendo da região, certo? Você pode estar colando e fazendo com que a criança leve para casa e guarde esse versículo. É bem interessante, é um momento bem dinâmico, as crianças gostam bastante de quebra-cabeça, principalmente nessa idade, elas se interessam bastante e é algo simples e algo viável também. Enquanto isso, você pode estar conversando com elas durante a aula, tirando as dúvidas, conversando sobre o que é ter fome, sobre o que é ter sede. Então, é um momento bem gostoso, ok? Agora vamos para o momento da nossa historinha. Vamos lá? Chegou a nossa hora da historinha. Então, o que eu tenho aqui é uma caixa cenário. A professora Priscila da Costa também tem essa caixa, eu me inspirei na dela e fiz a minha. É extremamente útil essa caixa. Eu mesma fiz essa caixa. É uma caixa de papelão que eu mesma montei. Você pode fechar ela. Eu vou tirar aqui o nosso... para você ver. Você pode fechar ela e levar ela para qualquer lugar. É muito benéfico, é extremamente útil. Você, professor que sempre dá aula para o primário, para a criança, tem essa caixa em mãos. E aí você abre e você pode fazer diferentes cenários. Por exemplo, aqui eu tenho verde para fazer, quando, às vezes, um cenário de grama, às vezes uma paisagem. Eu tenho uma cor de areia para fazer do deserto. Eu tenho aqui também um azul para fazer o mar, por exemplo, quando Jesus está no mar. Dá para você montar vários cenários. Então, hoje, como é um cenário de deserto, a nossa história se passa no deserto, eu trouxe aqui a nossa caixa de deserto, certo? Aqui, ó, eu fiz as montanhas, quer dizer, as dunas, né? Com EVA também. A caixa, ela é feita de papelão, pode ser papelão daquelas caixas que você pega no mercado, ou em papelarias, por exemplo, e aí você monta a sua própria caixa e você constrói ela do jeito que você quiser. Por exemplo, aqui a gente já tem um cenário de deserto. E aí eu fiz um Moisés. Esse aqui é aquele que a gente encontra de fios em casa de aviamento, onde tem aquele fio grande de crochê, sabe? De fazer crochê. Aquele fio cru que chamam, né? De fazer tapete de crochê. Esse aqui, como a minha mãe tinha em casa, eu acabei pegando dela. Mas também dá para fazer de papel higiênico. Dá para fazer de rolinho de papel higiênico. Eu só cobri com EVA e montei. Eu utilizei também alfinetes. Alfinetes são bastante úteis. Mas também você pode fazer daquele rolinho do isofilme ou do papel alumínio. Também dá para você ir nas papelarias, elas têm sempre bastante desses rolinhos que dá para você pegar e fazer os seus bonequinhos, ou até mesmo, por exemplo, as ovelhinhas, eu fiz elas de EVA e aí coloquei um rolinho, um pedacinho de rolo de papel higiênico para que elas ficassem em pé. Como a história se passa no deserto, era Moisés
e todo o povo, os hebreus, né, que estavam com Moisés, andando pelo deserto. Então, esse é o primeiro cenário que a gente vai ver da nossa aula. Moisés no deserto. Você pode fazer também esse cenário de uma forma mais simples. Se você, por exemplo, não tem a caixa cenário, você pode fazer ela com tecido. Por exemplo, eu tenho um lenço aqui, esse lenço é bastante útil. Esse lenço pode ser o mar, ou você pode pegar um tecido verde e fazer a grama. Você pode fazer com tecido mais amarelo clarinho, assim, cor de areia. Você pode fazer como se fosse areia. Você pode montar o teu próprio cenário. Outra ideia que eu trago também é você, professora, se vestir de Moisés. É bem simples. Você pode colocar, por exemplo, esse aqui na cabeça, né? Dessa forma. E fazer um bigode de feltro. Também pode caracterizar. Você pode pedir ajuda. Na nossa revista, fala que os alunos poderiam estar de hebreus com TNT. Também é bem simples. Você pode fazer assim no TNT. Aqui eu não trouxe hoje, mas você pode fazer. Você pega o pedaço de TNT, pode ser desse tamanho, e você vai fazer um corte nele aqui, fazendo a gola, certo? E aí você pode vestir os seus alunos de hebreus colocando essa túnica e uma fita na cintura e um outro pedaço de TNT na cabeça. Também é uma ideia. A ideia que eu trouxe hoje aqui, ela provém da caixa cenário, mas também é uma ideia para você, professor, bem dinâmica, para que você possa estar também trazendo a turma para uma realidade hebreia, para uma realidade, né, de deserto que era naquela época. Então, aqui nós vamos passar no deserto até que eles encontram uma fonte de água. Essa água era amarga. Eram águas amargas. E aí, uma dica que eu trouxe para vocês é, antes de começar a historinha, vocês podem fazer com que as crianças degustem, ou até mesmo nessa hora é interessante, fazer com que elas degustem o gosto de algumas coisas. Por exemplo, eu trouxe aqui o limão, a bolacha salgada, o chocolate ao leite e o chocolate 70% de cacau, que é um chocolate bem amargo. Então, para as crianças entenderem o que é o amargo, porque às vezes o doce e o salgado, elas entendem. O amargo, talvez elas não estejam tão acostumadas a provar. Então, o chocolate 70% de cacau pode ser uma boa nessa hora. Ou você também pode trazer... Deixa eu botar aqui. Você pode trazer água tônica. Sabe aquela água tônica que a gente compra no mercado? Você pode deixar essa água tônica na latinha. Você compra água na latinha, você deixa aberta essa latinha, faz com que ela tire o gás, ela fica uma água amarga. Essa água você pode estar dando para as crianças entenderem o que é a água doce e a água amarga. Para fazer as fontes, eu trouxe, dá para você fazer de crepom, dá para você fazer de EVA, dá para você incrementar também. Eu trouxe aqui em papel azul, porque primeiro eles encontraram a fonte de água amarga. E aí o Senhor vem e fala com eles, pede para que Moisés jogue um galho na árvore, certo? Um pedaço do galho na árvore, que você pode estar trazendo. Eu trouxe aqui uma palmeirinha. Você pode estar pegando um galho de árvore, ou até mesmo uma de plástico, aquelas de plásticozinhos que a gente compra no 99. Então, esse para a fonte de água, como eram 12 fontes, quando eles chegam em Elim, eles têm 12 fontes de água. Então, aí já muda o cenário. Aí o cenário vai ter as 12 fontes. Aí eu tiro o deserto, né, as dunas de areia daqui. E eu vou colocar a paisagem abundante, né? Cheia de árvores, com muitas palmeiras. A palavra de Deus fala que tinha muitas palmeiras, que tinha muitas árvores. Era realmente uma paisagem, era algo muito bonito. E que lá haviam 12 fontes de água. Você pode estar cuidando
aqui do seu cenário e deixando ele mais bonito. Você pode incrementar, você pode fazer mais palmeiras. Lá no versículo 27, então eles chegaram a Elim, onde haviam 12 fontes de água, 70 palmeiras e acamparam próximo às águas. Você pode fazer mais palmeiras. Hoje aqui eu trouxe um exemplo de palmeira. Essa palmeira, eu fiz as folhinhas, colei elas, coloquei dentro do tubinho da caneta e aí eu enrolei EVA. E coloquei aqui embaixo, onde iria a ponta da caneta, um palitinho de churrasco. Que daí você vai conseguir grudar ela na nossa caixa cenário. E deixar essa nossa caixa cenário bastante bonita. Você pode fazer mais palmeiras. Eu, no caso, 3. Eu consegui fazer 3. Hoje eu trouxe uma. 70 não vai ter nem como colocar aqui, mas para que as crianças entendam já é o suficiente. Então, essa é a nossa história. Eu trouxe esses 2 recursos para você, professor, de estar se vestindo como Moisés, e vestindo seus alunos com TNT, como a própria apostila fala. Eu trouxe esse recurso da caixa, para que se você não tem o recurso da caixa, você pode fazer a mesma coisa. Você pode trazer o EVA, só o EVA para fazer de areia, e aí você faz o seu cenáriozinho da mesma forma. Também é uma ótima ideia. É algo viável e é algo barato para você, professor de escola bíblica. Ok? Vamos para a nossa próxima atividade, então? Bom, nós chegamos na parte final da nossa aula. A parte final da nossa aula é normalmente uma dinâmica. Eu normalmente faço uma dinâmica para que as crianças gravem a historinha de hoje, para que elas compreendam, entendam. A minha sugestão de hoje, ela é bem simples. Você vai pegar uma caixa de ovo, daquelas de 32 ovos, e eu coloquei números nessa caixa. Por que eu coloquei números? A gente vai fazer tipo uma gincana. Aqui eu tenho uma bolinha. Essa bolinha eu fiz de papel branco, eu coloquei papel alumínio. Eu não achei a bolinha de ping-pong. Mas se você tiver aquela bolinha de ping-pong, ou até mesmo agora me ocorreu que você pode ter nos mercados, normalmente tem aqueles guichês assim que vendem aquelas bolinhas que quando a gente joga no chão, ela quica bem alto, né? Você pode estar usando aquela também. Qual é a dinâmica de hoje? Você, professor, pode separar a sua turma em 2 grupos. Dê preferência para que sejam grupos mistos. A gente vai fazer uma gincana. A gente vai jogar os dados, né? Você pode jogar ímpar par ou pedra, papel, tesoura para ver qual grupo que começa. O grupo você vai deixar numa certa distância. O grupo, a pessoa vai jogar, vai cair no número. E aí você, por exemplo, caiu no número 27. Aí eu vou ter as perguntas, são 30 perguntas. Então eu vou lá nas perguntas e vejo qual que é a pergunta 27. Se a criança acertar, ou se o grupo acertar, porque daí o grupo tem aquele tempo para responder e tal, né? Como se fosse uma gincana bem, né? Aquelas de televisão que a gente vê. Aí, se ele acertar, joga de novo. Se errar, passa a vez. E aí o outro grupo vai jogar. E assim vai. No final, você pode fazer um quadro de pontos também. É interessante que você faça isso no quadro, ou até mesmo se você quiser planejar um quadro de pontuação, é bem legal, as crianças adoram. É muito divertido porque você realmente vê as crianças querendo acertar. E aí você pode fazer perguntas da aula. Como que era o nome da fonte que eles acamparam? Elim. Do que era feita a água da primeira fonte que eles acharam? A água era amarga. Quem que era o líder deles? Moisés. E assim a gente vai indo. Você pode fazer várias perguntas. E quem acertar mais perguntas ganha um prêmio. O grupo que ganhar, ele vai ganhar um prêmio a mais do que o grupo que perder. Eu não acho legal fazer com que o grupo perdedor não ganhe nada. Por quê? Porque as crianças ficam tristes, ficam desanimadas. Então, assim, normalmente eu sempre estou com um pacote de balas bem grande na mão. E às vezes, para gincanas como essa, por exemplo, você pode comprar talvez um pacote de sonho de valsa ou de chocolate. E aí as crianças, o grupo perdedor ganha a bala.
O grupo que venceu ganha o chocolate, porque ele venceu, então ele ganha um prêmio a mais. Mas o grupo perdedor também não fica assim. Ou você pode fazer, o grupo que venceu ganha 2, 3 balas, e o grupo que perdeu ganha uma. Eles têm que entender que, né, existem vitórias e existem perdas, certo? Mas é interessante que os dois grupos sejam presenteados também. Bom, essa é a aula de hoje. O objetivo da nossa aula de hoje é que o aluno tenha sede e fome de Deus. E o ponto central é fazer a vontade de Deus. E que a vontade de Deus seja a nossa preocupação. Ela sempre está na nossa primeira folha da lição. É muito interessante que você atente a isso e que as crianças prestem atenção. Fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus, compreender qual é a vontade de Deus e, nesse caso, sentir fome e sede por estar com Deus. Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero, professor, que eu tenha te ajudado, que eu tenha te dado algumas ideias e subsídios para que você possa fazer o melhor para o nosso Deus e o melhor para as nossas crianças. Eu tentei trazer ideias baratas, ideias acessíveis, para que todos nós possamos sim fazer o melhor. Uma sugestão minha é que você sempre guarde coisas recicláveis, como a caixa de ovo, ou papel higiênico, ou caixas de papelão para fazer a própria caixa cenário. É interessante também que você, professor, se tiver a oportunidade, faça essa caixa cenário. É uma ferramenta maravilhosa. Você sempre vai ter um cenário em mãos e isso sempre vai se repetir durante todas as escolas bíblicas que você vai dar. Você sempre vai ter aquele cenário que você pode estar usando. É muito viável, é barato e é fácil acesso. E é claro, você, professor, tem aquele toque tem a sua mão naquilo, tem o seu toque naquilo. É um cuidado com as crianças, é um cuidado com o próprio reino de Deus. Muito obrigada, que Jesus o abençoe. Até a próxima aula. Tchau!